que pode ser mais humilhante do que a miséria? Eu acho que não tem nada mais humilhante do que a miséria, né? A fome para mim é a pior miséria. Essas respostas refletem uma realidade que volta a assombrar a vida de mais de um quarto da população brasileira. Em 2014, o governo brasileiro foi tomado como exemplo por todas as nações do globo ao reduzir os índices de miséria do país em 82%, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Na época, programas como o Fome Zero foram abraçados na essência e milhares de famílias saíram da linha da pobreza e da miséria, recuperando a dignidade. Após 8 anos, fora do mapa da fome, o Brasil retorna com índices alarmantes ao mapa da miséria, com registros apontando cerca de 60 milhões de pessoas vivendo em algum nível de insegurança alimentar. Segundo o IBGE, a insegurança alimentar pode acontecer em 3 níveis. Leve, quando há queda na qualidade dos alimentos consumidos, moderada, quando há alguma restrição no acesso aos alimentos, e grave, quando se chega à completa escassez de alimentos para uma família. Para a socióloga e professora Meiriane Schaper, este quadro se deve à extinção de programas importantes que tratam da distribuição de alimentos. Se a gente pensar a nível nacional, a gente vai falar de desmonte mesmo de programas que atendiam a população. Que antes nós tínhamos alguns programas que davam a garantia de alimentos. O Fome Zero, quando iniciou, por exemplo, iniciou porque havia um número muito alto de pessoas passando fome no Brasil. E daí, não só na iniciativa pública, mas na iniciativa privada, ONGs, empresários, servidores públicos, enfim, a população de modo geral se junta para criar, né, o programa Fome Zero. E um dos criadores, o Walter Belink, ele fala sobre essa questão da criação do programa e de como foi avançando para a iniciativa pública, tornando programas de governo que atendia a população de baixa renda, a população que estava com carência alimentar, com falta de alimento, a partir de uma renda mensal mínima, para que fosse garantida a alimentação. Não só dinheiro, que inicialmente era um vale-refeição, e no futuro passou a ser, num programa do governo passado, dos governos anteriores, passaram a ser valores em dinheiro que essa população recebia e tinha o direito de escolha dos alimentos. Daí hoje a gente vê, por exemplo, a dolarização de produtos nacionais, a promessa de diminuição de ICMS em produtos que, na verdade, não têm ICMS. O que justifica, por exemplo, você pagar R$10 numa lata de óleo de óleo de soja, se o Brasil é o maior produtor de soja? Ou você dá R$5, R$6 em 1 quilo de arroz, se nós somos produtores, assim como o feijão, a carne, a gente vê a corrida pelos ossos, em Recife, por exemplo, recentemente você viu no noticiário, e a gente vê as pessoas buscando ossos em açougues aqui na nossa cidade mesmo. Pergunte aos açougueiros da cidade e você vai ter esse dado de modo bem sensível, porque é uma situação que a gente nunca viu. Há muito tempo a gente não tinha visto, que já existiu. Nós tivemos a façanha, o Brasil teve a façanha de ter saído do mapa da fome e é o único país do mundo que retorna ao mapa da fome. Nós estamos abaixo de certos países do continente africano. Ainda de acordo com a socióloga, a pandemia da Covid-19 não é a principal responsável por esse retorno do Brasil ao mapa da fome. Se alguém disser que é pandemia, não é a pandemia, porque a pandemia não aconteceu só no Brasil. Como eu citei agora há pouco, é público, aí vocês podem ver que países da África do Sul, do continente africano, melhor dizendo, que passou por tudo isso e que estão subindo, estão ascendendo na questão de garantia de alimento para a população, e nós tivemos um decréscimo, né? O estado da Bahia contabiliza uma população de mais de 5 milhões de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza e mais de 600 mil baianos amargam a realidade de viver na pobreza. Nós tentamos buscar a Secretaria de Assistência Social de Teixeira de Freitas para tentar conhecer alguns programas e projetos que visam atender e diminuir a dor da população mais carente da cidade.
Mas, até a finalização desta matéria, não conseguimos agendar com o secretário Marcelo Teixeira.